E aí, pessoal, tudo bem? Todos fãs do show sedentarismo que nos escutam com muita paciência e profundidade nos nossos debates. Hoje a gente vai falar sobre as desculpas que as pessoas têm para não fazer atividade física e como podemos superar essas objeções. Beleza? Eu começo com a minha desculpa principal, que é sem tempo. Essa é uma desculpa que eu vira e mexe uso, e assim que eu falo sem tempo, eu vejo que eu estou sem prioridade. Então, passo a bola para o Guilherme Moscardi. Qual a sua desculpa preferida para não fazer exercício? Olha, costuma ser uma derivação do falta de prioridade, né? Eu gosto muito, uma vez eu ouvi de um palestrante, não vou lembrar qual foi, há bastante tempo atrás, que ele não conhecia muitos ou quase nenhum pós-infartado que não tivesse tempo para caminhar meia hora por dia. Mas o que normalmente eu vejo é para eu dar o meu testemunho para A nós. sua, exatamente. Tá bom. A gente A é... minha, a minha, tá bom, desculpa, agora que eu peguei a sua pergunta aqui, aquecendo, tipo motor a álcool no inverno. A minha acaba que é o excesso de compromissos. Prioridade, principalmente depois que eu tive filho, quando ela pede para eu ficar com ela, esposa também, eu acabo acatando. E aí, Nívia, a sua maior desculpa para não treinar? Acho que colocaria falta de prioridade, mas em relação a um objetivo maior, em relação à estética mesmo. Porque a ativa eu acabo sendo, né, ando muito e tudo. Mas vamos colocar assim, o sair para treinar de verdade, eu acho que às vezes eu deixo de lado. Sempre fui magra, então sempre fui satisfeita sendo magrelinha. E aí, quando eu tô mais pensando em algo de um objetivo maior em relação à estética, aí eu falo, não, agora eu vou treinar. Mas deixar de ser ativa, eu colocaria mais a preguicinha mesmo só. Às vezes de deixar de fazer até essas atividades simples do dia a dia, de caminhada, de fazer as coisas mais a pé e tudo. Beleza, e para você, Ivan? O Ivan tá com cabelo novo. Quem está assistindo no YouTube vai ver. Agora, quem estiver na rádio vai ter que acessar o YouTube para matar a curiosidade. Olha, Ivan, qual a sua maior desculpa para não treinar? Eu não treinei porque... Eu gosto muito da ideia da preguiça, mais ainda eu gosto da ideia de dizer que eu não treinei por fazer alguma outra coisa que eu estava mais afim de fazer e tá tudo bem. Boa. Beleza, agora que a gente já tem o nosso livramento, né? A gente pode partir para a profissão. Vamos lá, vou voltar com o Ivan. Ivan, o que você mais ouve dos seus clientes ou até no seu entorno? Às vezes você está dando aula e ouve muito perto de você quais são as melhores desculpas, e já pode mandar aí 2, 3 desculpas e umas dicas rápidas de como superar essas desculpas. Olha, da moçada com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, as pessoas que eu torturo, né, meus clientes, assim, desculpa para não treinar, a gente combina logo de cara que não vai ter, nós não vamos trabalhar no nível das desculpas. Se o cara acorda de manhã, por exemplo, e por qualquer motivo o corpo dele está pedindo mais repouso do que atividade, ele vai ser honesto comigo, vai falar e a coisa não vai acontecer. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai acordando desde o começo e tudo bem. Né? Então, dormir uma noite muito mal dormida, o corpo está pedindo para mais repouso do que exercício, tem problema um dia? Nenhum, tem problema nenhum ceder a esse pedido do corpo, talvez seja até mais saudável, muitas vezes é até mais saudável. O que acontece muito é uma tentativa sempre, isso deve ser muito comum para vocês também, é que vocês me deram a palavra primeiro aqui, mas eu tenho certeza que acontece com vocês também. O que acontece é sempre uma negociação, é sempre uma coisa de, não, esse exercício, não, mas tem que fazer tantas séries, mas é assim, mas é assado. E isso eu acho super interessante, porque é como se a gente tivesse também essa tarefa de barganhar e tal. E claro,
o que eles negociam sempre são duas coisas, né? As duas maiores desculpas. É realmente a preferência, o gosto. Puta, esse é muito chato, isso eu não gosto e tal. E a segunda coisa é o nível de esforço, né? Quando você está lá presente, é constante a negociação para que tenha mais daquilo que é gostoso. Golaço, eu acho bacana, mas algumas coisas às vezes acabam entrando sem necessariamente serem gostosas ou legais. E a coisa do esforço, aquilo que parece que exige mais esforço daquelas pessoas, elas também querem negociar. Show. E aí, dona Nívia, no seu meio profissional ou seus alunos, quais são as desculpas favoritas? Ou justificativas, né? Eu vou entender também que alguns clientes justificam achando que aquilo vai fazer com que ele possa não treinar, né? Eu acho que a maioria, né, até aqui em São Paulo, é a questão do tempo, questão da quantidade de coisa, a agenda muito cheia, e às vezes eles se perdem um pouco nessa organização e acabam ficando sem tempo ou não dando prioridade, né, para o treino, para poder treinar. Ultimamente eu nem posso reclamar, porque eles estão de parabéns, assim, em relação a não faltar treinos, ou quando falta, fazem questão de repor a aula, não estão dando muito miguezinho, não. Mas a maior desculpa, com certeza, é em relação à questão de tempo e prioridade. Às vezes, devido à agenda estar corrida, Nívia, será que a gente poderia trocar? Porque eu preciso muito ir no médico, preciso muito fazer alguma coisa. Então, rola um pouco disso. Mas acabam treinando. E se não fosse eu, né, como a gente já falou em outras lives aqui, é a questão da preguiça mesmo. Se não tivesse o personal, são poucos os alunos que eu sei que teriam consciência de ir sozinhos, motivação e consciência para ir sozinhos, né? Então a gente ainda continua aí nessa lutinha. E aí, Gui, show de bola, Nível. Normalmente a gente... É engraçado que a gente dá aula em vários pontos completamente diferentes, tem público diferente e ainda é muito comum a reação, né? Muito ser humano, né? Fala, Gui. A preguiça, ela reina absoluta. De um modo geral, a prioridade... A gente já falou aqui que o treino não deve ser a parte mais importante da vida de ninguém e que se você tiver uma rotina interessante, você não precisa treinar tanto ou até nem treinar. Mas é difícil as pessoas que conseguem. De um modo geral, a preguiça. Puta, acordei com preguiça, não vou. Tem pouca negociação comigo, porque, de um modo geral, quando na piscina, menos um pouco, porque eu quero que a pessoa aprenda todos os nados, né? Então, aprender os 4 nados, mas na musculação ou com funcional, eu gosto de ser mais ou menos o garçom, servir a pizza que eles mais gostam. Então, procurar fazer os exercícios que eles mais gostam. Em determinadas situações, eu proponho, você tem muito de peitoral, tem que ter uma proporção maior de costas para ficar mais equilibrado. E aí eles costumam aceitar numa boa, mas eu perco bastante para a preguiça. Show de bola. Tá, e agora eu vou precisar das soluções, né? Preguiça, tempo, dor de treino, quais são as soluções que vocês mais acham viáveis dentro de todas as desculpas que a gente encontrou aqui. Vocês encontram desculpas diferentes? Eu encontro desculpa diferente em geração, por exemplo. Eu tenho um aluno de 16 anos e que ele mexe, ele atrasa ou falta porque se perdeu no celular ou no videogame. Já com a faixa entre 35 e 50, eles são muito disciplinados porque o treino faz parte até de uma disciplina, não é nem porque gosta ou não gosta, o tempo, não tempo, tal dia e tal hora tem que ir lá treinar, faz parte é como se fosse uma tarefa, né? E para vocês, vamos lá. Ô, Thiago, essa questão da geração é engraçado que essa faixa etária mais nova, né, principalmente abaixo aí de 25, 26 anos, a gente acaba perdendo pro barzinho, pra cerveja, pra balada, porque se você pega um verão,
se ele treina muito cedo, às vezes ele vai desmarcar porque no dia anterior ele saiu. Se ele treina mais no período da tardezinha ali, ele vai querer sair com os amigos, fazer um happy hour, alguma coisa. E eu tenho 2 alunas que elas treinaram comigo nessa faixa etária de 22, 23 anos, pararam um tempo, voltaram agora com 27. Uma está com 25, mas amadureceu extremamente, está com empresa e tudo mais. A outra está com 27. E é nítida essa questão de geração, assim, hoje muito mais focada, não dão desculpa, ou quando dão essa questão realmente de tempo, de prioridade e tudo. Mas quando a gente pega mais jovem, mais adolescente, é bem mais complicado essa... E a solução, Nívia? Eu acho que é colocar, né, por exemplo, colocando aí nos mais novinhos, mostrar para ele, já tentar conscientizar, não apenas para a estética. É claro que nessa idade a estética pega muito. Então, se você conseguir mostrar para ele que a frequência semanal é que vai dar o resultado, por mais que, né, jovem pega corpo muito rápido, é muito mais fácil. Mas você mostrar para ele que, às vezes, ele para um tempo ou bebe demais, aquilo tudo, todo aquele esforço, todo aquele tempo que ele colocou ali no treino, ele vai ser desperdiçado em 1, 2 semanas, né, a partir do momento que você consegue jogar um pouco para motivação estética e um pouco para conscientização, acho que você consegue estabelecer uma frequência maior de treino ali e de não só de treino, mas de uma vida mais ativa como um todo, né, no dia a dia. Boa. E nessa faixa etária mais velha, eu acho que eles já têm uma maior conscientização, né? Sim. E aí, meninos, e vocês? O que tem encontrado de solução que tem dado certo no trabalho? Fala, Ivan. Quem está gripado tem preferência. Tadinho. Obrigado. Eu tenho 2 coisas aqui, além do fato da gente estar falando de uma dimensão espaço-tempo. O que quer dizer dimensão espaço-tempo? Nós temos que decidir isso, né? O nosso serviço, ele meio que não acontece por controle remoto. Nós temos que decidir um lugar e uma janela de tempo para isso acontecer. Começa aí, uma vez definido qual é o dia da semana, o horário, ou os dias e os horários, eu gosto muito de 2 coisas. A primeira é de deixar as pessoas muito à vontade, que aquilo é um horário para elas. Então, sim, o propósito pode ser, a Nívia fala bastante de emagrecer ou de fazer alguma alteração importante na estética, na composição corporal, e mesmo que a gente tenha isso como princípio fundamental, ainda assim, eu estarei lá no dia, no horário marcado. Se a pessoa não, por exemplo, se ela não me cancela, se ela não me liga antes, etc. E mesmo quando ela liga, a minha postura é dizer, olha, mas eu posso ir só para a gente conversar. Eu posso ir só para fazer uma atividade muito leve, porque aquele momento é o momento dela. Isso tem uma vantagem muito grande, que é preservar aquela marcação mental daquele dia, aquele horário, e ter um compromisso. Então, isso com relação às desculpas que as pessoas tentam dar para me driblar, essa eu acho que é a maneira mais legal que eu achei, né? Quer dizer, não fazer daquilo só o treino, é um horário da pessoa. E com relação às desculpas dentro do treino, eu gosto também da ideia que o Guilherme falou de não negociar muito. Mas se for negociar, nós vamos negociar o próximo exercício, não o treino todo. Vamos lá, você está aqui, legal. Tá duro, vamos fazer mais uma. Vamos fazer, né, uma estratégia parecida com a preparação mental rudimentar para atleta de prova de corrida longa. Você nunca negocia os próximos 20 quilômetros, você negocia os próximos 500 metros. Né? O pensamento é ali, os próximos 500, os próximos 100, sei lá, o próximo quilômetro, mas nunca o resto do treino todo. Bom, eu concordo demais, Ivan. Esse comprometimento de dia e hora ajuda muito. E que tem alguém te esperando, né? Eu acho que concordo muito que ajuda muito. Se a pessoa não tem um personal, ela pode tentar pegar esse compromisso com um marido, a esposa, um filho, algum colega que esteja no mesmo objetivo, para eles tentarem se aliar e um puxar o outro para frente, né? Porque não adianta, numa relação personal-aluno, o personal também toda hora desmarcar a aula, porque vai desmotivar o aluno. A mesma coisa tem que ser essa dupla, esse trio, esse grupo de amigos que se reúnem, de ter esse comprometimento mesmo. Se eu desanimar, o outro vai desanimar. Então, eu vou fazer minha parte.
Eu acredito que dessa forma os dois caminham para frente aí. E você teria que cancelar com 3, 4 pessoas, né? Não com uma. Exatamente. Tem o poder do grupo nessa situação, né? Eu gosto de pensar que nós somos seres sociais, bem nesse conceito do Ivan também. A gente tem feito os nossos episódios aqui bem filosóficos, e acho que tudo bem, porque é um pouco disso que eu sinto falta no mercado. Acho que a ideia está super legal. Porque eu tive uma jornada curta no CrossFit, e lá é muito forte essa questão do grupo, muito forte. As pessoas que costumam jogar bola junto toda quarta-feira, toda quinta-feira, mais como em homens do que em mulheres, também tem o grupo. Falta uma vez, todo mundo tira sarro daquele que faltou, não é? A minha esposa costuma dizer bastante que gostaria de ver as mulheres fazendo esse tipo de coisa. E eu gostaria de ver os maridos incentivando as esposas, os namorados incentivando as esposas. A questão é que nos comprometer é algo que pode ser uma estratégia bacana, com alguém, tá? Eu acabei aquela certificação de Yale que eu disse que eu estava fazendo, e tornar público no começo foi medido que aumenta a desistência, porque ainda está muito longe. Olha, é curioso isso, mas não vamos entrar no mérito aqui. Então, eu me comprometer com alguém é muito legal, com 2 ou 3 ou 4, ou lembrar de um benefício. Você tem que ter na janela, né, na geladeira, no espelho do banheiro. Por que você está fazendo aquilo? Porque a nossa natureza é a preguiça. Dentre tantos compromissos que a gente tem socialmente, eu sou casado, pai, tenho cachorro, então eu cheguei, fui passear com o cachorro um pouco hoje, num episódio 2 para trás, eu tinha ido muito de manhã por causa do dia. Semana passada eu consegui treinar 3 dias, contando de segunda a domingo. Um foi terça, os outros foi sábado e domingo. Mas eu consegui acumular 75, 74 mil passos durante a semana. 75.154. Eu contei para o episódio, está aqui, ó. Mas eu fiz na calculadora. Então, é tirar um pouco essa obrigatoriedade do treino, mas a oportunidade de sermos ativos e todo o benefício que vem. Exatamente. Boa, com certeza. Se a pessoa conseguir colocar hábitos diários, talvez seja mais fácil do que ela até se programar para ter um dia e uma hora para treinar. Óbvio que se ela conseguir marcar esse dia e hora para treinar também vai ser muito benéfico, né? Tá, e vocês conseguem aprofundar assim um pouco mais esse comportamento das pessoas de desistência, de realmente não querer ou de não encarar a dor ou não encarar o problema também? Vocês enxergam isso, que tem gente que não quer encarar o problema, ela tem que treinar, ela prefere achar um monte de outras justificativas, seja de tempo, e aí você supera aquela objeção, olha, se organiza melhor, tal dia, tal hora eu consigo para você, e ela vai, pneu furou, sei lá, ela acha um jeito de não ir. Eu tenho enxergado muito isso, que a transferência de dinheiro tem sido uma transferência de responsabilidade. Eu passei o dinheiro para sua conta, agora nem treinar eu preciso mais. E se você perguntar para aquela pessoa, né, uma terceira pessoa perguntar, você treina? Ela? Sim, 3 vezes por semana. Ela nem treinou ainda. Eu vejo, né, pelo que eu ando vendo muito é a questão de... É como se, né, eu sei que é um exagero comparar, mas a pessoa, por exemplo, que fuma, enquanto ela não tem aquele start dela, né, pode todo mundo falar para ela que ela tem que parar de fumar, você pode dar 1000 dicas, 1000 técnicas, enquanto ela não fala, não, eu vou parar, ela não consegue mudar, enquanto, né, algo realmente toca ela. Eu vejo muito isso com a questão de exercício físico, falando mais de treino mesmo. Então, por exemplo, nos últimos anos apareceu para mim a menina jovem, foi na nutricionista, foi no médico, você não tem nada de massa muscular, você precisa fazer exercício físico. E aí aquilo deu um susto, como assim, eu tô com 25 anos, eu não tenho massa muscular, e aí provavelmente o nutricionista ou o médico comparou ela com uma pessoa mais idosa e aquilo assustou. E aí ela pega e fala, não, preciso mudar. A outra pessoa, ou para emagrecer, ou pela questão de saúde
psicológica, emocional. Se você não fizer exercício físico todo dia, você vai ficar mais ansiosa. Então ela pega e fala, não, eu preciso fazer. E aí ela começa e assim vai. Infelizmente, nas pessoas, às vezes, mais com peso acima do, né, estão acima do peso, eu não consigo ver tanto isso. Eu vejo que ainda demora, às vezes até pela pessoa não ter consciência realmente do tanto ela engordou, né? A gente sabe que tem uma distorção de imagem aí, que leva um tempo para a pessoa realmente se ver como ela está realmente. E então isso eu ainda vejo que demora um tempo para a pessoa associar todos os malefícios da obesidade, não só do sedentarismo, para ela realmente conseguir mudar. Mas ando percebendo que a gente, às vezes, tendo a ajuda de outros profissionais aí, dando esse incentivo, as pessoas estão dando um start maior. Boa, fala isso, Ivan. Eu vou combinar duas coisas aqui, a ciência da motivação com a ciência do comportamento humano. Eu não vou torturar muito não, mas eu quero dizer que eu prefiro 1000 vezes que a gente destrua essa ideia de que a pessoa vai fazer exercício porque o médico falou que tá gorda, que tal, porque eu acho que funciona. É um motivador, a dor é um motivador. Olha, você tá acima do peso, mas é muito bom para empurrar para dentro, mas muito ruim para manter a pessoa no processo, sabe? E aí eu vou falar da ciência do comportamento. Isso é ciência da motivação, ciência do comportamento. O Guilherme falou um negócio que ele tem toda a razão. A gente conhece um monte de estratégias que podem ser benéficas para a mudança de comportamento. Compromisso, né? Tornar público é uma delas. Só que as estratégias que dependem mais da parte comportamental, daquela que a gente tem que fazer alguma coisa, e principalmente com grupos, elas não são as melhores para o começo do processo. Elas convocam para ações muito prematuras. Então aqui eu vou combinar as duas coisas. Quando a gente pensa assim, alguém vai fazer exercício porque o médico mandou, e não porque aquilo vai ser bacana, aí pega um personal daqueles que também adora ficar medindo índices e etc. Só falta o cara vir com uma injeção a cada sessão de treino, né? E aí é claro que a pessoa vai distanciar. Não, tem personal que vai de avental, estetoscópio, aparelho de pressão. Não que não deva medir, pelo amor de Deus, né? A gente é da área da saúde, mas se a gente está pensando em não só colocar para dentro, mas, né, não só trazer para fazer atividade, mas para aquilo durar, a dor não é um bom motivador. E claro que muito cuidado com a prematuridade das ações, para não convocar as pessoas para compromissos prematuros, para ações prematuras. Poder estar no mesmo lugar e na mesma hora com uma pessoa já é um puta golaço, já é sabe, porque ali e a pessoa foi, você foi. Pô, é a serviço disso que o negócio... É assim que a coisa funciona. Acho que na semana passada eu falei, ninguém sobe numa esteira estando longe dela. Né? Você tem que trazer a pessoa para lá. Se a pessoa consegue estar no mesmo lugar, na mesma hora que você, mesmo que seja menos tempo do que foi combinado, não tem problema. Mas acho que é nisso que a gente tem que trabalhar. E menos na ideia... Assim, o resultado físico é bacana? O resultado clínico é bacana? Claro que é. Claro que é. Mas na hora que você está ali, então acho que eu teria que pensar assim, né, evitar a desistência para que as pessoas não desistam. A gente tem que dar um jeito de fazer com que elas estejam com a gente ali, naquele dia, naquele horário, naquele lugar que foi combinado, tá junto. Eu tenho um amigo chamado Thiago, também, ele é personal, é muito bem sucedido, lá em Viçosa, Minas, e ele tem 2 massageadores. E toda vez que um aluno fala, olha, não vou hoje, estou cansado, tal, ele, não, vem aqui que eu vou te fazer uma massagem. Ele vai ali, faz 5 minutos de massagem, treina a pessoa, sei lá, 30 minutos, e faz mais 5 minutos de massagem e fala, ih, não foi boa a massagem? Ela foi, e vai embora. Só que ele conseguiu treinar a pessoa 30 minutos. Eu achei que ele foi muito bem nessa estratégia dele. Uma coisa importante a gente pensar, a pessoa que nos ouve, que nos dá o prazer da audiência, que não treina com personal trainer, que quer uma dica para treinar sozinho. Então, eu estava numa conversa um pouco antes da gente gravar aqui, dizendo uma conversa dura com uma pessoa da família, por telefone, que ela me disse, poxa, mas eu sei que eu me saboto, eu sei que eu como só carboidrato,
eu fujo da proteína, eu fujo dos vegetais, das frutas, de tudo que eu sei que me faz bem. E uma pessoa muito jovem, eu falei, posso ser duro? Você me autoriza? O Ivan tem muito essa conduta de pedir autorização e eu gosto dela. Ela falou, pode. Eu falei, se você sabe que uma coisa te faz mal, que um hábito não faz bem, e que se você fizer um outro, vai ser melhor, e você escolhe o primeiro, que não te faz bem, você pode dizer que você é inteligente? Eu fiquei quieto. Falei, às vezes é uma questão pura de escolha. Hoje de manhã para eu treinar, eu fui remar, né? Fui fazer musculação hoje. E, nossa, que preguiça de acordar. Mas eu fui porque eu sei que eu preciso. Eu estou com 42. A gente vai envelhecendo um pouco mais depressa depois dos 30. Eu fui. Então a gente é consciente. Diferente do meu cachorro que está ali do lado, ela não sabe que vai morrer. Ela está cansada, ela dorme, ela não tem a consciência, nós temos. Então, usar isso às vezes é legal. E fazer por alguém também é bacana. Eu quero ser um pai mais ativo para minha filha. Então, é algo que me motiva, além de mim mesmo. Com certeza, concordo. É um terceiro aí, né? O amor próprio também, ele ajudaria muito, né? Eu não sei se a pessoa vai enxergar esse amor próprio como fazer atividade física. Muita gente entende como tortura, como uma coisa ruim, né? O meu professor é mau, tal. Tá. Pessoal, e quais desculpas vocês não deram para dar um show no sedentarismo, para fazer atividade física, que vocês abriram mão para fazer exercício? Como é que foi a semana de vocês? E aí, Ivan? Lamentável, cara. Liga o microfone aí. Bicho, eu tô gripado, né? Aí, aconteceu um negócio interessante comigo no sábado. Eu já tava meio assim, mas não tinha imaginado que era gripe ainda, já tava bagunçado. Eu acordei de manhã super cedo, tô escrevendo, né? Então, acordei de manhã, sentei, fiquei estudando, escrevendo. Era umas 6 e pouco da manhã, tava até com vontade de fazer exercício, mas bicho, quando foi chegando 10 da manhã, me deu um sono, voltei pra cama, e eu pegava no sono, acordava. E não sei, a HBO ainda fez um especial com 12 episódios da chegada do homem na lua, então não preciso nem dizer, né? Gripe, mais a televisão, mais o sono. E, putz, eu tô falando, eu não posso mais ser do show sedentário, tem que ser do alô gordura, alô preguiça. Cara, você é um tremendo profissional que talvez tenha dificuldade de fazer exercício como qualquer outra pessoa. Nós somos qualquer outra pessoa, então só vai achar seu switch, seu insight aí para fazer atividade física. E aí, Gui, qual foi o último exercício que você fez, que você vai fazer? Hoje de manhã eu fiz uma musculação e depois pedalei 15 minutos. Ontem de manhã eu remei 45, um remo ergométrico, e pedalei mais 15. Domingo e ontem ainda a gente foi no Horto Florestal passear em São Paulo, então a gente deu 14 mil passos, o que me permitiu ser os 75. E treinei 3 dias essa semana, mas fiquei ativo. Estou acima da média aí, foi show de bola. Menos do que eu gostaria, mas o que foi possível essa semana. E tudo bem. Nívia, fala aí. Bom, sábado e domingo acho que foi mais faxina só em casa e uma caminhadinha ou outra, mas hoje eu troquei aí um pedacinho do meu percurso de ônibus pela bicicletinha, aquelas Yellow. Andei 4,5 km aí de bike, fora as caminhadas. Então, não fui para academia hoje, mas pelo menos ativei aí dessa forma. Show. Eu continuo sem carro desde janeiro. Mantive a minha meta e não pretendo ter o carro. Então, estou sempre caminhando, sempre andando, ou de bicicleta ou a pé. Isso aumentou muito meu nível de atividade física, de vida ativa. Hoje eu treinei bem pesado, musculação, e sábado, quem me acompanhou ali nas redes sociais viu que eu tive um treino bem diferente, que era montar o meu novo estúdio. Então, foi muito peso carregado, muita bateção de chave, foi bem bom. Beleza? Beleza, Thiago. Só para finalizar aí,
E eu peguei a bicicleta justamente porque eu sabia que não daria tempo de ir para a academia hoje. Então fica aí a dica. Quando você tiver a oportunidade de fazer algo, seja caminhada, seja qualquer outra coisa que você sabe que não vai dar tempo de um treino mais específico, faça, que já vai valer a pena. Perfeito. Quero agradecer quem nos ouviu, quem nos assiste. Mais um episódio do Show Sedentarismo. Nos acompanhe nas redes sociais também, que a gente vai vir com mais informações. E aí, Nívia, qual vai ser o próximo episódio? Próximo episódio eu quero voltar um pouquinho ao tema aí mais metabólico. Aquela vez o Thiago deu a sugestão do diabetes, então eu gostaria de trazer a hipertensão aí pra gente. Beleza, aguardo vocês no próximo episódio do Show Sedentarismo. Um abração.